Dando continuidade à resposta do reclamado, vamos então nesse vídeo abordar as duas exceções. A exceção de incompetência relativa e a exceção de suspeição, ok? Lembrando que a exceção de suspeição ela não é necessariamente proveniente do reclamado, ela também pode ser apresentada pelo reclamante. Vamos começar então pela exceção de incompetência relativa. Bem, até a reforma trabalhista, a exceção de incompetência relativa ela era apresentada no prazo da defesa. Como a defesa era apresentada em audiência, a exceção de incompetência também era apresentada em audiência. Só que isso gerava muito transtorno. Imagina, um trabalhador propõe uma ação perante um juízo territorialmente incompetente, a empresa, por exemplo, fica sediada num local muito distante, em uma outra cidade, em um outro estado, a prestação de serviço se deu naquele local, e a empresa tinha que mandar o preposto com a exceçãozinha de incompetência e também com a defesa, porque ele não sabia se a exceção ia ou não ser acolhida, para que no dia da audiência fosse apresentada. Então ia ter o custo de deslocamento, advogado, preposto, etc., para depois o processo ser remetido lá para o local da prestação do trabalho. Então o que foi que o legislador reformador fez? Ele alterou esse procedimento. Ele modificou, portanto, o artigo 800 da CLT, que traz o novo procedimento da exceção de incompetência relativa. Professor, e como é esse procedimento? Primeiramente, ele estabeleceu um prazo para apresentação dessa exceção. O que é que diz o novo artigo 800 da CLT? Ele diz que 5 dias após o recebimento da notificação, a parte reclamada, que vai ser a parte que vai apresentar a exceção, que é chamada de excipiente, ela vai apresentar a sua exceção de incompetência em uma peça própria e que destaque nessa peça que está apresentando a exceção de incompetência territorial e incompetência relativa. Lembrando que a incompetência alegada nessa exceção é a territorial, porque a incompetência material, a incompetência em razão da matéria da pessoa, que a gente chama de incompetência absoluta, ela é uma preliminar na contestação. Então, a incompetência absoluta é preliminar de contestação, é defesa processual, e a incompetência territorial, que é a incompetência relativa, é apresentada através desse mecanismo que é a exceção de incompetência. Então, primeira coisa é o prazo de 5 dias para apresentação dessa exceção. E ela tem que ser apresentada por escrito, porque ela é apresentada antes da audiência. Ela é apresentada, inclusive, remotamente, em uma peça, em uma petição, que vai destacar de forma inequívoca que se trata de uma exceção de incompetência. Bem, uma vez apresentada a exceção de incompetência, o que é que o juiz vai fazer? O juiz vai notificar a parte contrária, no caso o autor, para que se manifeste, para que apresente ali as suas razões. Por que é que ele entende que a propositura da ação teve que ser naquele lugar, né? E não em um outro local? E ele vai ter um prazo para apresentar essa manifestação, que é também de 5 dias. Então, o réu reclamado vai ter o prazo de 5 dias para apresentar essa ação, contado recebendo a notificação, e aí depois o autor vai ser notificado para, aí sim, responder a essa ação no prazo de 5 dias. Apresentada a resposta à exceção, aperfeiçoado o contraditório, o juiz vai avaliar se a temática que foi abordada ali ela é factual ou não. Se ela for uma temática factual e houver necessidade de produção de prova oral em audiência, o juiz poderá determinar que essa prova seja produzida. Professor, mas peraí, aí complica, porque se o juiz entender que a prova tem que ser produzida em audiência, ele vai marcar a audiência e o excipiente vai ter que se deslocar do mesmo jeito. Bem, aí vem um detalhezinho, digamos assim, uma solução construída pelo legislador reformador. O legislador reformador disse que se acontecer a necessidade de produzir alguma prova oral, essa prova oral vai ser produzida remotamente através de carta precatória. E a carta precatória vai ser enviada para o juízo do local onde o recipiente indicou ser o juízo competente. Então vamos aqui uma hipótese, tá bom? Imaginemos que o reclamante propôs a sua ação trabalhista em Fortaleza, Ceará, TRT da 7ª região. Mas a parte contrária, o reclamado, entende que a competência territorial é lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, TRT da 4ª região. Então ele remotamente apresenta a sessão, o autor vai ser notificado para apresentar sua resposta em 5 dias, aperfeiçoa o contraditório.
Quando o juiz foi ler, ele viu que a argumentação do recipiente é no sentido de que a prestação do serviço se deu lá, mas o autor diz que ele foi contratado aqui. Então fica essa dúvida factual. Foi contratado aqui, prestou o serviço lá, como é que fica essa questão? Precisa de prova oral. Beleza. Aí o reclamado diz, eu quero ouvir duas testemunhas. O juiz expede uma carta precatória para uma das varas de trabalho de Porto Alegre, que é onde ele está dizendo que é competente, e lá será produzida essa prova. Quem vai decidir não é o juiz do deprecado, é o deprecante. Tá? A prova é que vai ser produzida remotamente através de carta precatória. Essa solução é uma solução interessante porque evita o deslocamento do recipiente para poder fazer prova da exceção. Não teria o menor sentido se ele pudesse apresentar a exceção remotamente e precisasse deslocar para produzir alguma prova. E aí depois o juiz vai decidir. Se ele entender que ele é competente, ele rejeita a exceção, mantém a competência, aí sim, marca audiência para apresentação de defesa, etc. Se ele entender que é incompetente, aí ele remete os autos para o juízo competente, essa decisão é decisão interlocutória. Se ela for terminativa, ou seja, se ela remeter os autos para um juízo vinculado a um tribunal regional do trabalho diferente do excepcionado, vai haver a possibilidade de recurso. Se ela declinar da competência e remeter os autos para um juízo vinculado ao mesmo tribunal regional, não cabe recurso imediato. Essa questão recursal nós vamos tratar no momento oportuno, eu estou só antecipando aqui para vocês. Portanto, a reforma trabalhista trouxe aí uma mudança bem significativa na exceção de incompetência. Já no que diz respeito à exceção de suspeição, eu acredito que a reforma trabalhista perdeu uma boa oportunidade de atualizar a CLT. Porque o que é que acontece? A CLT, lá no artigo 801, ela diz as hipóteses em que o juiz é considerado suspeito. Na verdade, existe uma mistura ali de suspeição e impedimento. Suspeição são questões subjetivas, como é o caso, por exemplo, da inimizade pessoal, da amizade íntima, e o impedimento é uma questão objetiva, como é o caso do parentesco por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau civil ou interesse na causa. Bem, essas hipóteses de suspeição e de impedimento da CLT, elas devem ser oxigenadas com as demais hipóteses de suspeição e impedimento lá dos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil. Então, na verdade, eu junto os dois, tá? Eu junto as hipóteses do 801 da CLT com as do 144 e 145 do CPC. Tudo isso junto traz ali os casos de suspeição / impedimento do juiz. Obviamente que se o juiz é suspeito ou impedido, ele deve se declarar suspeito ou impedido, porque a imparcialidade é uma garantia das partes. Inclusive é um pressuposto processual positivo, subjetivo de desenvolvimento. O juiz parcial, ele dá causa à nulidade. Então o juiz deve se declarar. Mas nem todo juiz que é suspeito ou impedido se declara assim. Por isso, a medida. Essa exceção de suspeição, ela não é exclusiva do réu. Tá? Ela pode ser apresentada também pelo autor. Então, não é só o réu que apresenta a exceção, é também o autor. Por isso que não é bem uma resposta do reclamado. E por que eu disse que o legislador reformador perdeu a oportunidade de atualizar a CLT? Porque a CLT, lá no artigo 802, ela diz que essa exceção vai ser apresentada ao próprio juiz tido como suspeito. E esse juiz tido como suspeito vai designar uma audiência em 48 horas e em seguida decidirá se é ou não suspeito. Ora, se esse juiz for mesmo suspeito ou impedido, é óbvio que ele não vai acolher essa exceção. Então, é meio sem sentido eu dizer para um juiz suspeito que ele é suspeito e querer que ele reconheça essa suspeição. Porque se ele for suspeito, a primeira coisa que ele vai fazer é rejeitar essa exceção. Tá? Professor, por que a CLT traz essa teratologia? Porque, lembrem-se, a Justiça do Trabalho, na primeira instância, ela tinha um colegiado, era a Junta de Conciliação e Julgamento. Então, tinha o juiz togado e os dois classistas. Então, quando eu tinha 3 juízes na primeira instância, eu podia apresentar perante o próprio juízo uma suspeição, digamos, por exemplo, que um dos classistas era suspeito, os outros 2 juízes podiam julgar essa exceção. Então, dava certo a coisa. Agora, depois da mudança que houve na Constituição, extinguindo a representação classista, fica sem sentido, porque aí eu tenho um juízo monocrático. Então, é aquele mesmo juiz que eu estou dizendo que é suspeito que vai julgar essa exceção. Os tribunais, eles regulamentam através de seus respectivos regimentos essa exceção de uma forma diferente da CLT. Então, de acordo com os regimentos dos tribunais, eu aqui não vou abordar cada um deles, porque fica inviável, mas de acordo com o regimento dos tribunais regionais,
essa sessão de suspeição é apresentada perante o tribunal. E esse procedimento é correto mesmo, tá? Então apresenta a sessão de suspeição perante o tribunal e o tribunal é que processa e julga a sessão e aí os prazos vão ser disciplinados nesses regimentos. Só que aquela previsão da CLT lá do 802 que traz o procedimento da sessão de suspeição acaba ficando aí suplantada pelos regimentos dos tribunais que trazem outros procedimentos, e aí por ser anacrônica, por não coadunar mais com a realidade da primeira instância trabalhista, essa previsão acaba não sendo aplicada. É como se ela tivesse sido superada a partir do momento em que a representação classista foi extinta na primeira instância. E eu vou aproveitar esses minutos finais de vídeo para falar da reconvenção. Vejam, a reconvenção ela não é bem uma defesa, aliás, ela não é uma defesa. A reconvenção ela tem natureza de ação. Ela é considerada a resposta do reclamado porque ela é apresentada no prazo da defesa. No caso trabalhista, é apresentada até a audiência. Como o prazo da defesa é até a audiência, a reconvenção também é apresentada até a audiência. A CLT não fala em reconvenção. Então você vai lá para o artigo 343 do Código de Processo Civil, que disciplina a reconvenção, tá? O novo Código de Processo Civil, ele mudou o formato da reconvenção. A reconvenção, ela antes era uma peça apartada da contestação. Hoje ela faz parte da própria contestação. Então ele alega na contestação. Professor, pode alegar a reconvenção sem contestar? Pode. Não é muito usual, mas pode, tá? Ele pode não contestar e reconvir. Mas normalmente ele contesta e apresenta a reconvenção. E a reconvenção acabou virando um tópico da contestação. Agora, para que a reconvenção possa ser apresentada, é preciso que sejam preenchidos dois requisitos, tá? O primeiro requisito é a competência. É preciso que aquela ação reconvencional que está sendo apresentada pelo réu na contestação, junto com a contestação, né? Ela seja também da competência da Justiça do Trabalho. Não adianta de nada eu contra-atacar com a pretensão que não é da competência do juiz do trabalho. E a segunda exigência é a conexão. A conexão que a temática da reconvenção precisa guardar com a inicial ou com o conteúdo da defesa. Então vou dar um exemplo aqui para você poder visualizar melhor, tá? Imagine que um trabalhador foi despedido e esse trabalhador foi despedido sob o argumento de que ele cometeu um ato de improbidade, que ele furtou lá, subtraiu valores da empresa. A empresa demitiu, mas ele não concorda com esse ato de improbidade. E a empresa alega que ele deu um prejuízo de 10 mil reais. Aí ele entra com ação trabalhista, pedindo a reversão da justa causa, dizendo que o ato de improbidade não aconteceu, que não houve essa subtração, etc. A empresa apresenta a sua contestação e a reconvenção. Na contestação ela alega que houve a justa causa e na reconvenção ela cobra o prejuízo. Ela quer que ele ressarça a empresa nos 10 mil reais do prejuízo que ele gerou. Essa reconvenção é possível. Porque, veja, o juiz do trabalho é competente tanto para julgar a reclamação trabalhista como também essa ação de reparação de danos. E a temática tratada na reconvenção, que é a reparação de danos, é conexa com o objeto da ação e com a matéria da defesa, que é o ad improbidade. O ad improbidade é que ensejou o prejuízo. Então, aí sim é possível a reconvenção. Agora, por exemplo, o trabalhador foi despedido e está devendo valores à empresa de aquisições de produtos que ele fez. O trabalhador trabalhava no supermercado, fez a feira lá no supermercado, está devendo a feira. A empresa demitiu, o trabalhador vai entrar com ação, a empresa contesta e apresenta a reconvenção cobrando aqueles valores atinentes à dívida consumerista. Não pode. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar esse conflito em que a empresa cobra uma dívida não trabalhista do empregado, tá? Então, precisa ter competência e precisa ter conexão. Se isso tiver preenchido, ok, reconvenção pode ser apresentada. Apresentada a reconvenção, o reconvindo, que é o reclamante, vai manifestar-se sobre essa reconvenção. No caso trabalhista, o prazo vai ser dado pelo juiz, normalmente adia-se a audiência, e aí depois a instrução é feita em conjunto e o julgamento também é feito em conjunto. E aí juiz julga ação e reconvenção numa mesma decisão. Lembrando que na reconvenção, o réu reconvinte, ele pode reconvir contra o autor e também pode colocar um litisconsorte, tá? Então eu posso entrar com ação contra aquele autor e colocar um outro réu ali na reconvenção. É possível isso daí, o Código de Processo Civil
admite. Beleza? Então, resposta do reclamado, ficamos por aqui. Um grande abraço, até a próxima.